Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, sinta-se na liberdade aí de estar se cadastrando e também acionando o sininho, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Jovem Sois Forte, onde estaremos conhecendo mais um conteúdo da lição dominical, mas vale sempre estarmos lembrando que a temática desse primeiro trimestre de 2025, na classe dos jovens, tem como tema central a verdadeira religião. E a teopraxia é um convite à autenticidade na carta de Tiago. O tema dessa oportunidade, que é a lição número 2, tem como título Autenticidade em meio às provas e tentações. Ou seja, diante das provas e tentações, continuamos sendo o que temos que ser? Continuamos sendo fiel a Deus, dependente de Deus? Fala de identidade cristã. Fala de autenticidade, de quem realmente somos. Por isso que trago aí a figura de uma lente sobre uma digital, que fala da pessoa, da identidade, que se refere à autenticidade, é claro, né? Só existe uma pessoa, uma digital para cada pessoa. Revela ali a sua autenticidade, que aquela pessoa é aquela que corresponde àquela digital. Trazendo para o campo espiritual e para o tema, então fica aí essa imagem, autenticidade em meio às provas e tentações. Esse será o conteúdo que estaremos considerando e conhecendo aqui durante esse momento. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado. Queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar cada um de nós, Senhor Jesus. Enquanto isso não acontece, estamos aqui, diante, Pai, de mais uma lição dominical, dentro da classe aqui dos jovens, como também adolescente, a todos quanto amam a Ti e a Tua palavra, Senhor. E nesse momento estaremos conhecendo mais do conteúdo. Nos abençoa durante todo esse período. Fala conosco. Nós te pedimos, Senhor, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Está aqui abrindo a lição, né? Lição número 2. Texto principal: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. O texto fala, né, do endereçamento da carta, né, de Tiago, em que no seu versículo 1 fala aos dispersos, né, cristãos que estavam, né, se separando, cada um para um lado, numa dispersação, né, por conta da perseguição
odierna ou contemporânea de então. Motivo esse que fez com que Deus usasse a vida do apóstolo Tiago, né, irmão do Senhor Jesus, para poder estar exortando a questão de que, independente da circunstância, viesse a permanecer mantendo a nossa identidade, a nossa autenticidade como servos do Senhor Jesus, compreendendo que o Senhor está no controle de todas e qualquer situações. E descansamos na promessa do Senhor, caro jovem, onde diz da seguinte maneira: edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Resumo da lição: manter a autenticidade em meio às provas e tentações é essencial para preservar nossa integridade e viver de acordo com os valores cristãos mais profundos. Texto bíblico, Tiago 1, 12 a 16. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Introdução à vida cristã é frequentemente marcada por desafios e dificuldades que testam a nossa fé e comprometimento com o reino de Deus. E esse desafio ele começa em casa, começa em meio à família, a partir do momento em que abraçamos a fé cristã e estamos aí dentro de um contexto diferente de crença em meio à nossa família. Essa garantia e certeza sobre esse fato alertou-nos o Senhor Jesus, que o nosso primeiro inimigo seriam os da família. Na carta de Tiago, especialmente na introdução, somos chamados a enfrentar as tentações e provações de maneira que a nossa fé seja fortalecida. Vale lembrar que esse desafio e provações estão no campo, né, com respeito a nós mesmos, a questão das nossas inclinações, como diz o versículo bíblico que lemos em Tiago, também de respeito ao tentador, ao Satanás, o diabo, e também ao mundo. São esse desafio e que, inevitavelmente, né, não podemos não ter de que passar por alguma prova ou tentação. Na lição deste domingo, veremos o que são as tentações, sua procedência e propósito na vida cristã. Também vamos refletir a respeito da diferença entre a tentação e a provação. Como essas experiências podem nos levar a desenvolver uma fé autêntica. Primeiro ponto, a força produzida pelas tentações. O que são as tentações? Segundo o dicionário teológico, são estímulos que levam à prática do pecado. Mas preste atenção, somente incentivos ou pressões. No hebraico o termo é nisi e no grego speirazo. Ambos significam provação ou teste. As tentações são estímulos, ou seja, um teste pode surgir em diversos momentos em áreas da vida. Em sua carta, Tiago distingue claramente as provações das tentações, atribuindo-lhes origens e propósitos diferentes. Enquanto as provações são vistas como oportunidade para crescimento espiritual e uma maior intimidade com Deus, as tentações surgem para nos fazer pecar e assim nos afastar do Senhor. É crucial reconhecer essa distinção para compreender como lidar com cada situação de acordo com a orientação bíblica. Segundo subponto, a procedência das tentações.
Segundo Tiago 1, 14 e 15, as tentações procedem do nosso desejo carnais, que nos arrastam e seduzem para longe da vontade de Deus. Quando esses desejos são concebidos, dão à luz ao pecado, e o pecado, quando consumado, gera morte. Portanto, as tentações não vêm de Deus, porque Ele não desejaria que pecássemos se o seu objetivo para nós é alcançarmos a estatura de varão perfeito. A santidade, a verdadeira causa de comportamento pecaminoso, não está em Deus, mas em nós mesmos e no diabo. Tiago aborda a respeito da provação, que são os desafios ou dificuldades permitidas por Deus para testar e fortalecer a fé dos crentes. Esse tipo de provação é um meio de desenvolvimento espiritual. Tiago aborda a respeito da provação, são desafios ou dificuldades permitidas por Deus para testar e fortalecer a fé dos crentes. Esse tipo de provação é meio de desenvolvimento espiritual, conforme Tiago 1,12. As provações são permitidas por Deus para aqueles que o amam. Elas têm como objetivo fortalecer a fé, culminar com a coroa da vida. Já a tentação são desejos e inclinações pecaminosos que levam uma pessoa a errar o alvo. Terceiro subponto, o papel do inimigo. Embora as tentações procedam do nosso próprio desejo, o inimigo, Satanás sabe como explorar nossas fraquezas, tentando nos afastar de Deus. Mas a responsabilidade de não ceder à tentação é individual. Tiago descreve o processo da seguinte maneira: a pessoa é tentada pelo mal, atraída e seduzida pela própria cobiça. A vontade, quando concebida, dá luz ao pecado. O pecado, quando consumado, gera morte. O pecado, quando não confessado e abandonado, torna-se uma prática levando a pessoa à escravidão. Segundo ponto, as provações e seus propósitos. Todos os filhos ou filhas de Deus são provados. Já sabemos que as provações são situações difíceis, permitidas por Deus para testar e fortalecer a fé de seus filhos. As provações têm um desígnio positivo e benéfico no crescimento espiritual do cristão. Elas são comparadas ao processo de lapidar o ouro. Essa pepita de ouro, antes de ser redefinida, contém muita impureza. Por isso precisa ser levada ao fogo, para que todo metal pesado saia e fique só o que é valioso e nobre. Segundo subponto, prova de fé. Tiago destaca que a prova da nossa fé produz paciência e perseverança. As provações nos levam a confiar mais em Deus e a desenvolver um caráter maduro, essencial para uma vida cristã autêntica. Podemos tomar esse parágrafo e trazer a realidade do que a palavra de Deus diz a respeito de Davi, quando diante ali do rei Saul, com a proposta de enfrentar o gigante, Saul desconsiderou, desprezou a mocidade de Davi, né, vendo que tanto na sua altura e tamanho, como na sua questão corporal, e por ser um pastor de ovelhas, jamais teria qualquer condição de enfrentar um gigante experimentado como era Golias. Porém, Davi deixou claro diante de Saul que o fato dele se propor a lutar e a confiança em derrubar aquele gigante da vitória ao povo de Israel não estava em qualquer prerrogativa dele, em qualquer capacidade vinda dele, mas pela própria experiência que ele teve com Deus no momento de cuidar das suas ovelhas. Quando veio um leão, ele conseguiu libertar aquela ovelha, e quando veio o urso também, ambos ele matou. E ele reconheceu diante de Saul que, ainda que esses feitos aos nossos olhos são surpreendentes, ainda assim ele deixava claro que aquilo não poderia ser outra coisa, senão a mão de Deus
senão o poder de Deus. E ele diz para Saul que Deus tinha livrado, ele usou esse termo, que Deus tinha livrado, né, o leão, ele no de respeito ao leão, ao atacar suas ovelhas, e como também ao urso. E no final ele diz: assim como o Senhor me deu livramento do leão e do urso, ele há de, da mesma maneira, de dar livramento diante desse incircunciso. Ou seja, a experiência contra essas duas provas de Davi o amadureceu, o capacitou, né, a manter a mesma confiança, independente do cenário em que pudesse se encontrar. Então, é essa a mensagem, né, com respeito a esta lição. É mantermos a nossa identidade cristã, a autenticidade como cristão. Já não mais murmurar, caro jovem, já não mais buscar qualquer subterfúgio de caráter e alcance humano dentro daquele momento e que se entende que está fora do alcance e da força do homem. Confiemos no Senhor, que assim como ele livrou Davi, não só do leão do urso, mas como também de Golias, há de também nos livrar e nos fazer amadurecer diante do princípio e do momento em que porventura vemos passar em uma aprovação. No Novo Testamento, a ideia de provação está relacionada a uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Geralmente está associada à ideia de confiança e santo fervor. Tiago acrescenta o termo grego hipomo, que pode ser compreendido como estabilidade, constância, tolerância, sendo no Novo Testamento a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. Essa pegada, caro jovem, tinha Paulo. Paulo, pelas experiências que ele passou, Paulo ele estava disposto a dar sua própria vida diante dos propósitos, né, relacionados à vontade de Deus e que ele viesse a passar. Então, quando ele diz aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 20, Paulo ele diz assim, ó: Filipenses, desculpa, 1:20. 1:20, não 2:20. Diz ele: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei confundido, antes, com toda a ousadia, Cristo terá tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Na ocasião desta carta, Paulo estava na prisão, mas deixou claro que aquele momento, aquela circunstância, não deixaria ele perder o foco de quem ele era e como deveria agir. Terceiro subponto: bênção nas provações. Tiago afirma que bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Assim, as provações são oportunidade para receber bênção divina e crescer em intimidade com Deus. Suportar a provação implica perseverar na fé em meio às lutas e forças contrárias, sofrer, aguentar bravo e calmamente os maus tratos, sabendo que Deus está ao nosso lado e é a fortaleza em que podemos nos abrigar. Terceiro ponto: sabedoria, proteção e confiança. Busque a sabedoria divina. Tiago afirma que se alguém tem falta de sabedoria, deve então pedi-la a Deus. A sabedoria que vem do alto está revelada na palavra de Deus, na Bíblia. Significa que uma das condições fundamentais para se tornar sábio é ler e meditar na Escritura. É preciso ler a Bíblia, entendê-la e aplicá-la à nossa vida. Salmista escreve: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Para esconder a palavra é preciso uma leitura de qualidade que envolve pensamento,
sentimento e chega à vontade. A memorização da Escritura, nesse caso, torna-se importante, assim como a aplicação à nossa vida. A leitura da palavra gera em nós temor, e esse temor é o primeiro estágio para uma vida inteligente. Por isso, leia a palavra de Deus, medite nela e aplique-la. Segundo subponto, proteção em meio à violência. Perdoe, meus amados. Porventura eu dei um momento de sonolência devido ao horário que eu acordei cedo. E quando é num momento assim, eu acabo tendo uns deslizes aqui, mas espero contar com o perdão de todos, tá bom? Segundo subponto, proteção em meio à violência. Vivemos em um mundo marcado pela violência e conflitos. Por isso, não são poucas as pessoas que desenvolvem doenças emocionais. Em muitos lugares, a vida está marcada pelo medo. Contudo, como cristão, não podemos nos esquecer das palavras apostólicas. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Quando meditarmos na palavra de Deus, somos conscientizados do perfeito amor divino por nós, de modo que nem a morte nem a vida pode nos separar desse amor gracioso, o amor que nos alcançou maravilhosamente. Assim, a consciência do amor de Deus, proveniente da revelação bíblica, traz para nós segurança e equilíbrio. Por isso, andamos em confiança, sem medo, mesmo vivendo em um mundo perigoso. Terceiro subponto, incerteza, a marca da pós-modernidade. Como resultado do pensamento crítico do mundo moderno, tornaram comuns em nossa sociedade a dúvida, a incerteza e a incredulidade nas pessoas. Duvidar ganhou o status de intelectualidade e daí o desejo de muitos em desconstruir a fé. Os fundamentos, os valores que estão no pensamento moderno, o questionamento tomou-se uma espécie de ídolo. Mas a carta de Tiago nos mostra que a sabedoria que vem do alto traz confiança, certeza, uma fé consolidada em Deus. Essa mesma confiança e a certeza que levaram Daniel, seus amigos, a não se contaminarem quando estavam cativos na Babilônia. Eles não se dobraram diante de outros deuses. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A falta de fé tem se tornado o Deus desse século. Por isso, precisamos ter cuidado. Seja seletivo e não ouça e veja qualquer coisa, mas somente o que vai fortalecer a sua fé, torná-lo sábio. Quarto ponto, cuidado com o que vemos e desejamos. Atraídos pelo que vemos, como já vimos, Deus não é a fonte da tentação, mas o diabo. Não podemos nos esquecer de que o inimigo é descrito na Escritura Sagrada como tentador, que busca desviar as pessoas de Deus. O sistema de valores deste mundo, já no maligno, também é a fonte de tentação. Temos de ser cuidadosos, pois somos atraídos por aquilo que vemos e desejamos. E o inimigo usa a atração e o desejo para nos fazer pecar. Tomemos como exemplo a história do primeiro casal, Adão e Eva. Eles sabiam que não poderiam comer do fruto de uma árvore no jardim, mas foram atraídos pelo que não poderiam comer do fruto da árvore do jardim. Tiago, jardim. Mas foram atraídos pelo desejo, entregaram-se ao pecado. Tiago utiliza o termo pelo desejo, entregaram-se ao pecado. Tiago utiliza o termo gerar, no versículo 15, para mostrar que ninguém peca sem ansiar pelo pecado, ou seja, desejar. Antes que o pecado vire uma ação, ele passa por um processo de gestação na mente do ser humano. Por isso,
Temos de ser cuidadosos, pois somos atraídos por aquilo que vemos e desejamos. E o inimigo usa a atração e desejo para nos fazer pecar. Já lemos, né? Por isso devemos nos proteger e vestir-nos de toda a armadura de Deus. Não se esqueça de que a ordem da tentação está em nosso desejo e jamais no eterno, porque Deus a ninguém tenta. Segundo subponto, desenvolver no caráter cristão. As tentações, assim como as provações, servem para testar o nosso caráter. Como você reage sob pressão? É fácil ser bondoso com o próximo quando tudo vai bem. Mas e quando os outros nos tratam mal? Quando vem a tempestade, como reagimos? A forma como enfrentamos as situações adversas dizem muito a respeito da nossa fé, do nosso caráter. O Senhor deseja nos tomar maduros, fortes e completos, e por isso permite as tentações e as provações. José foi duramente tentado e provado quando estava na casa de Potifar, mas ele revelou ter um caráter ilibado e uma fé verdadeira. Por isso, não cedeu. Tiago mostra que, em vez de murmurarmos diante das tentações e provações, devemos vê-las como oportunidade para o nosso crescimento em Cristo, o desenvolvimento do nosso caráter. Deus está conosco em todo o tempo. Tenha confiança de que você não está sozinho. Ele nos concede força e sabedoria para resolver os problemas e também para suportá-los. Então, seja paciente. E por último, padrões modernos. O objetivo do inimigo é nos levar a pecar. Curiosamente, o pensamento pós-moderno afirma que não há um padrão de certo e errado no que tange ao comportamento humano. No entanto, a carta de Tiago nos mostra que, aos olhos de Deus, há sim o certo e o errado, retidão e desvio, pureza e pecado, firmeza e fraqueza. Tal verdade se baseia na natureza do próprio Senhor. O certo é fazer a vontade do Senhor, revelada na sua palavra, como fez o jovem José e também Daniel, seus amigos, e não ceder às tentações do diabo. O errado é cometer o pecado, cedendo às tentações. Quando alguém cai em tentação, cedendo ao pecado, se coloca em uma posição contrária a Deus e a sua lei, atraindo para si juízo divino. 4. Subponto. Como o crente deve reagir às tentações? Primeiro, ele deve reagir com resistência, buscando por auxílio divino, como afirma Tiago. Segundo, muitos jovens neste momento estão sendo tentados, infelizmente, alguns vão acabar cedendo, mas outros vão resistir. De qual lado você está ou deseja estar? Aqueles que cederem à tentação certamente vão ter que lidar com o sentimento de culpa, dor e vergonha. Para este, o único caminho a tomar é o do arrependimento, retornando para Deus. No arrependimento verdadeiro, encontramos a tristeza pelos erros e confissão e o desejo de abandonar o pecado. Então, caso você tenha cedido à tentação, saiba que o Senhor é misericordioso e justo, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Concluindo, aprendemos que a carta de Tiago é um guia prático que nos ensina a lidar com as tentações e provações. As tentações devem ser resistidas com a ajuda de Deus e mediante a meditação na sua palavra. As provações precisam ser vistas como oportunidade de crescimento e fortalecimento da fé. Compreender essas verdades vai nos ajudar a viver uma vida cristã autêntica, em que a fé é continuamente refinada e demonstrada em ações. Em meio às provas e tentações, somos chamados a buscar uma fé autêntica e inabalável, que reflita a verdadeira essência do cristianismo, sabendo que em Cristo somos mais do que vencedores. Concluindo aqui, trago somente para reflexão a figura, né, de Jó. Jó, do princípio ao fim, ele foi fiel a Deus. No período crucial da tua tentação, né? E que tentação, né? Isso
pelo diabo, proposta essa do diabo a Deus, e Deus liberou, ali deu autoridade para o diabo fazer. Deu permissão para que Jó fosse tentado. E não houve ali qualquer alívio. Jó perdeu 10 filhos e também perdeu a sua saúde da cabeça aos pés. Porém, ele permaneceu fiel até o fim. Foi abençoado, recebeu tudo o que ele tinha em dobro. Então, que nós, não só exemplo de Jó, mas de Daniel e de José, do José, que ficou ali no Egito, né? Possamos também, o Senhor encontrar em nós essa mesma autenticidade diante das provações e também das tentações. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, e um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por esse momento, por esse tema, por esse assunto tão importante que faz parte do nosso dia a dia, Senhor. Nós, nesses momentos tão cruciais, independente das suas proporções, das suas vertentes e das suas ocasiões, possamos ser encontrados diante de Ti, Senhor, um autêntico cristão, totalmente dependente de Ti, aguardando no Senhor, buscando a Tua direção, buscando a Tua face, Pai. Mas jamais venhamos a desistir ou fazer das tentações, né, um veio no que diz respeito ao pecado de murmuração. Mas que possamos compreender que em tudo o Senhor tem o controle e que tem cuidado de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, damos graça por tudo. Amém. Um abraço a todos.